nos momentos de cansaço, nos momentos de frustração. A seguir, em Veja Toque só, de Esperança. Deus vem nos socorrer. Ele fala conosco, Ele nos dá direção, Ele nos ensina a ter disposição, mas ao mesmo tempo Ele espera de nós uma reação. Olá, é uma alegria poder estar com você mais uma vez através deste programa, levando uma palavra de esperança, uma palavra de novos começos, uma palavra transformadora no Evangelho poderoso de Cristo Jesus. E no programa de hoje, você vai ouvir uma palavra que vai levá-lo a crer de que mesmo diante de um cenário de impossibilidades, Deus é poderoso para suprir cada uma das suas necessidades. Eu sei que há momentos em que parece que todas as portas se fecham, mas continue crendo. Há um Deus que provê em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Portanto, convide todas as pessoas para estarem nessa próxima meia hora. Entre aí numa rede social, manda um WhatsApp para alguém, mas faça com que todos saibam que está no ar o programa Toque de Esperança. Vou te contar sobre o Ana. Não é uma mulher. É uma organização social sem fins lucrativos Que cuida de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. E no Ana, A gente aprende muito. brinca muito. E come muito. Pra gente crescer bastante. Sermos agentes de transformação. Para voar mais alto. E influenciando outras pessoas. E agora chegou um novo tempo. Já são 30 anos de história. Com muitas vidas alcançadas. E muito amados. Uma nova fase que começa agora. E você pode nos ajudar. Você pode me ajudar. Ana Brasil. Faça a esperança decolar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vá para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Desde que o mundo é mundo, qualquer tipo de lavoura e plantação, ela depende da chuva. Ela depende da chuva nos dois aspectos. Ela não pode ficar sem chuva, e ela também não pode ter muita chuva. A ausência de chuva não faz com que a terra produza. A semente cai no chão e com a ausência da água ela não consegue germinar. E por não germinar, a semente morre e todo o depósito feito pelo lavrador naquela terra é perdido. Da mesma forma, quando há
muita chuva sobre uma terra, a terra fica pesada, inundada, encharcada. E a semente apodrece. E ao apodrecer, ela também não germina. A terra precisa de chuva. Não adianta semear se não tiver água. Não adianta jogar sobre a terra uma semente se não tiver água do céu caindo. E por mais que hajam hoje recursos em lugares áridos para que possa-se produzir uma plantação mesmo sem a chuva natural, ainda não existe melhor substituto ou maior substituto senão a própria chuva. A chuva caindo sobre a terra é que faz a diferença. Eu estou te falando por isso porque você tem que entender o contexto no qual a palavra de Elias vem sobre o reino. O pecado faz com que os céus fechem. Quando os céus se fecham sobre a nossa vida, deixamos de produzir. E a história era de que o rei Acabe havia se casado com uma mulher ímpia, pagã, que servia a outros deuses, e por conta disso, ela fez com que o coração do rei estivesse inclinado na desobediência, e em decorrência disso, o coração de Deus se entristece. Todas as vezes que pecamos, entristecemos o coração de Deus. O pecado muito mais é do que não apenas sermos alvo de maldição, estarmos fora da bênção. O pecado traz um dano ainda maior na minha concepção. O pecado entristece o coração de Deus. E Deus então levanta este homem chamado Elias e através da vida dele libera uma palavra à vida do rei. Esse é o texto que começamos a ler nessa noite. Ele disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, e veja a profundidade do detalhe do texto. Não vai chover e nem vai cair orvalho. Não sei se você sabe, mas enquanto a noite está avançando, durante ela cai o quê? Orvalho. É por isso que as mães, assim, aquelas mais antigas, né, sempre diziam para os seus filhos: leva uma blusa, bota um negócio na cabeça, não fica andando à noite sem uma blusa, sem cobrir a cabeça, porque senão vai cair sereno. O sereno vai te gripar. Já ouviram essa expressão ou não? O sereno vai te gripar, menino. O sereno vai te gripar, menina. Porque além da chuva, toda noite cai o orvalho. E o orvalho também é um recurso da natureza para deixar a terra úmida. Olha a sentença de Deus sobre Israel. Não vai haver não apenas chuva, não vai ter nem sequer orvalho. Céus fechados, literalmente. Quando os céus se fecham, deixamos de produzir. Quando os céus se fecham, a vida deixa de existir. E diante desse cenário, então, Deus manda Elias para uma região. O texto diz de que a orientação é que ele vá a uma torrente chamada Querite, a fronteira ao Jordão. E ali Deus cuida do seu profeta. Mas a chuva fica muito tempo sem cair. 3 anos sem cair uma gota do céu. Nem chuva, nem orvalho. Há alguns momentos na nossa vida em que parece que os céus se fecham. Há alguns momentos na nossa jornada em que parece que as fontes de provisão se esgotam. Primeira coisa que a gente vai fazer, nos nossos momentos onde as nossas fontes se esgotam, saibam, Deus se manifesta. Vou repetir. Nos momentos onde nós chegamos ao fim dos nossos recursos, Deus entra com providência. Nós nunca estaremos sozinhos na jornada. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer que por mais que você se sinta cansado, abatido, sem vigor, na hora em que as fontes de recursos da sua vida se esgotam, Deus se manifesta na nossa história. Sempre foi assim,
sempre vai ser assim. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia que Deus é socorro bem presente. Na hora que você mais precisa, Deus se manifesta. Deus se manifesta, Deus se manifesta. É por isso que você pode hoje crer numa divina providência, socorro do alto. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde vai vir o socorro? Vai vir de lá. É de lá que vai vir o seu socorro. Quando a fonte seca, o texto diz que havia uma provisão boa, eles bebiam água. Era uma dieta assim, bastante boa, pouco calórica. Os corvobóis vinham de manhã e à tarde. Corvoboy, serviço de delivery celestial, ministério Corvoboy. Os corvos vinham, olha os corvos. Os corvos vinham pela manhã, pão e carne. É por isso que eu acho que crente gosta tanto de pão com carne. Eu creio que era quentinho. Porque, meu irmão, comer pão com carne frio não dá. Vira sola de sapato. Já tentou comer sanduíche de carne frio? Não dá. É ou não é? A dentadura tem que ser boa. Eu acho que vinha assim, quente. Um negócio assim caprichado. Tanto é que ele não mandava assim algo preparado para o dia todo. Era a entrega feita em 2 períodos. Manhã e ao anoitecer. Ele não mandava junto com o da manhã, o da noite. Deus sempre vai mandar na hora certa aquilo que você precisa. Deus sempre vai mandar na hora certa. E na hora, quando ninguém tinha o que comer, aquele que era fiel a Ele, aquele que é o profeta, aquele que se guardou. Tanto é que lá na frente ele diz: Senhor, só tenho eu. Elias achava de que todos haviam se corrompido. Depois Deus diz a ele que haviam mais. Quantos? 7.000. Mas uma hora, Elias olhou para o céu, no horário marcado. Nada de corvo. Mas o texto diz no verso de número 7, preste bem atenção, de que passados os dias passam, queridos. Até tudo que é bom passa. Passa. É por isso que nós devemos aprender a contar os nossos dias. Passou. E a torrente secou. Não chovia sobre a terra, a torrente secou. Nessa hora, versículo de número 8, que então veio a palavra do Senhor. Deus sempre tem uma palavra nos nossos momentos de maiores necessidades. Deus sempre tem. E a palavra de Deus é sempre redireção. Deus nos tira do lugar da privação e nos leva ao lugar da provisão. Vou repetir. A palavra de Deus sempre vem para nos tirar do lugar da privação, para nos levar para o lugar da provisão. Deus nunca nos deixa no lugar da privação, tempo demais. A privação veio e com ela veio a palavra. Ele diz: olha, Elias, dispõe-te. Essa é uma palavra necessária quando a gente cansa. Disposição. Porque às vezes nós cansamos de tal maneira que nós não temos mais disposição nem sequer para tentar algo novo num lugar diferente. O problema não é cansar. O problema não é as portas se fecharem. A grande questão aqui é termos disposição para continuar obedecendo a direção de Deus. O texto diz que Deus vem e diz a Elias: dispõe-te e vai a Sarepta. Queridos, não adianta ficar no lugar aonde as coisas já acabaram. Eu tenho disposição de buscar uma saída. Como é que eu venço o cansaço? Disposição, obediência e iniciativa. É assim que funciona. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Disposição, obediência, iniciativa. Vai. E demora-te ali outra coisa que eu aprendo aqui. Coisas que Deus quer fazer.
coisas novas não acontecem de repente. Deus às vezes nos manda demorar um pouco mais num outro lugar, porque aquilo que Ele ia fazer ainda não aconteceu. E a gente, por pressa, por afobação, não espera o milagre acontecer. Deus dá uma orientação muito clara a Elias, porque a preocupação dele era simples. Olha o que ele diz: olha, você vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Ele diz: não vou, num lugar desse eu não fico. Como é que pode? É gente que conseguiu emprego. Ele orou, Deus abriu a porta. O emprego não está lá o que você imaginou. E você já está pensando em abandonar aquilo que mal você começou. Fica firme. Demora-te ali, porque às vezes a provisão de Deus vem em embalagens que nós não gostamos muito. Pedir para uma viúva cuidar do homem é uma afronta. Uma viúva cuidar de um homem, dentro da lei mosaica, é a viúva que devia ser cuidada. Agora um homem, um profeta, eu sou homem de Deus, onde já se viu pegar uma viúva para me cuidar? Não despreze as embalagens com os presentes que Deus te manda. Como é que a gente sabe que a viúva era pobre? Porque quando chega na casa dela, olha o que ela tinha. Ele pede para ela uma vasilha de água para eu beber. Ela foi buscar. Ele a chamou e disse: agora traz um pouco de pão. E ela responde: eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. A despensa está seca. E o profeta chega na casa, e cada vez que ele conversa com ela, mais desanimado ele fica. Até que ele tem um ato de fé. Versículo 13 diz que Elias diz: não temas, vai e faze o que disseste. Mas veja a ordem aqui eu quero que você preste bem atenção, já estou terminando. Mas primeiro, faze dele para mim um pequeno bolo e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, verso 14: a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite da tua botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versículo 15 diz que ela foi. Elias é mandado à casa da viúva, a princípio para ser alimentado por ela, mas ele vai ali como uma boca de Deus e diz para ela: olha, eu sei que não tem nada, só tem um punhado de farinha, só tem um pouquinho de azeite, mas antes de você fazer algo para você e seu filho morrerem, faz primeiro para mim. O profeta representava diretamente Deus. Deus. No texto aqui, ele representava a figura divina. Elias está explicando um princípio para aquela mulher. Todas as vezes que você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão. Jesus depois diz isso no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Outra coisa que eu aprendo aqui, o que fazer nos momentos de cansaço e escassez. Primeiro, eu me disponho, eu obedeço, eu parto. Terceiro, eu me coloco debaixo da direção de Deus, por mais absurda que ela seja. Quarto lugar, eu honro a Deus, mesmo quando eu acho que não tenho nada. Olha o que o texto diz. O texto não diz que era para ela dar tudo que ela tinha. Olha a orientação de Elias. Faze-me vamos para o texto, gente. Um pequeno bolo. Deus não pede tudo, Deus pede uma parte para provar a nossa fé. Pequeno bolo.
nos nossos momentos de cansaço, nos nossos momentos de céus fechados, no nosso momento de privação, Deus quer provar se eu ainda estou disposto a colocar em primeiro lugar sempre. Porque há uma promessa. O texto diz que Elias fala à mulher dizendo: porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não vai acabar. O azeite da tua botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fazer chover de novo sobre a terra. Olha o que o profeta diz: se você honrar Deus sempre, enquanto a luta existir, Deus vai cuidar de você. O nosso problema, sabe qual é? Nós queremos viver segundo nossa própria conta e risco. Nos momentos de cansaço, nos momentos de frustração, veja só, Deus vem nos socorrer. Ele fala conosco, Ele nos dá direção, Ele nos ensina a ter disposição, mas ao mesmo tempo Ele espera de nós uma reação. Não há nada, por mais pequeno que seja, que nós não podemos fazer para honrar a Deus. Todas as vezes que olhamos para histórias como essas, aonde vemos pessoas vivendo no seu limite, no seu cansaço: eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que oferecer, eu não tenho mais. Deus vem e diz: dê, nem se for uma pequena parte do que você tem para Deus, dos seus dias, do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos. Ofereça tudo que você tem para Deus, porque se você oferecer um pequeno bolo, o texto diz que por causa de um pequeno bolo, Deus proveu sobre a vida daquela mulher e do seu filho abundantemente. O verso 15 diz que ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Agora olha o versículo 15. Preste bem atenção. Ela foi, fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram. Vamos, gente. Ela e a sua casa. Qual era o testemunho da mulher? No versículo 12. Vamos. Fazer exercício de escola dominical para vocês. No versículo 12, ela diz que tinha o suficiente apenas para quê? Para ela, para o filho, e depois eles iam fazer o quê? Deixa eu te explicar algo aqui, hoje à noite aprenda isso. Não há dias, por mais difíceis que sejam, de escassez, de estiagem, de seca, em que você não escolha honrar a Deus e Deus te surpreende com uma provisão sobrenatural. O problema é que nós gostamos de trabalhar com a lógica, e o nosso Deus não trabalha com lógica. Ele é o Deus do sobrenatural. Quando eu estou disposto a obedecer, quando eu estou disposto a dirigir, caminhar na direção que Ele me dá, o texto diz de que aquela mulher não morreu no dia que ela disse que ia morrer. Comeram ela, o filho e o profeta, porque normalmente o profeta come muito, bastante. Tem uns aí que passa do limite, muito. A provisão de Deus foi abundante, não apenas para mais uma, duas, mas 3 bocas. Dias difíceis vêm. Talvez hoje à noite você tenha chegado aqui e a estiagem chegou. As fontes secaram. Os corvos já não mais voam de manhã e noite na sua direção. Quem sabe Deus não está te dizendo hoje à noite: é hora de você ter disposição para buscar uma redireção, para aprender a depender de mim de uma outra forma, para oferecer a mim aquilo que você julga não ter. Todo mundo tem algo em casa que pode fazer para melhorar a sua realidade. Todo mundo. Normalmente eu não tenho nada senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu não tenho nada. Aquilo que você julga ser nada é tudo que Deus precisa para mudar a sua realidade hoje. Mas você tem que ter disposição.
Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para você sair daqui disposto, dizer, não, eu não vou me render à tragédia, eu não vou me render ao caos. Deus falou comigo hoje à noite, eu vou sair daqui disposto, eu vou na direção da sua palavra, eu vou oferecer aquilo que eu tenho. Não é muito, mas o pouco que eu tenho, eu ofereço para Deus com todas as minhas forças. Eu ofereço o meu melhor, com alegria, com o coração disposto, porque quando você assim o faz, Ele cuida de você. Quando você tem algo e entrega a Deus, Deus usa tudo que Ele tem para cuidar de você. Aprenda esse princípio no reino de Deus. Quando você, o pouco que tem, usa para honrar a Deus, Deus usa o muito que Ele tem para honrar você. É assim que funciona. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude hoje a sair por essas portas. Talvez para enfrentar um mês que você não sabe como vai ser, na certeza de que Deus continua cuidando daqueles que se dispõem a obedecer e cumprir a direção da sua palavra. Amém e amém. Coloque-se de pé. No reino de Deus há alguns princípios que regem a história de toda e qualquer pessoa. Às vezes, quando achamos que não temos o necessário, Deus nos faz enxergar que o pouco que temos é tudo que precisamos para uma grande virada e mudança na nossa vida. Talvez você hoje esteja diante de um cenário onde a única coisa que você tem são poucas coisas. Mas Deus quer te ajudar a colocar em prática aquilo que você tem, por pouco que seja. Porque quando você assim o fizer, Ele vai te honrar. Ele vai usar todos os recursos, todas as provisões que Ele tem na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para suprir as suas necessidades. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família e declarar que em nome de Jesus, favor e graça da parte do Senhor virão sobre a sua vida de maneira ilimitada. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti nesta hora a vida de cada uma dessas pessoas. É verdade que há momentos em que enfrentamos tantas lutas que chegamos a ponto de esmorecer, desanimar. Mas, Senhor, ajuda-nos nesta hora a olhar para Ti. Tu que és a fonte da nossa esperança, o arrimo da nossa sorte. Ajuda o Senhor a crer de que em Ti tudo é possível. Põe Tua mão sobre aquele que hoje se encontra acamado, enfermo. Que virtude da parte de Cristo Jesus venha sobre a vida deste e que ele seja levantado deste leito. Senhor, abençoa famílias, que toda divisão e confusão caia por terra. Abre portas de emprego, Senhor. Que eles vejam a Tua provisão os alcançando e que em tudo eles possam reconhecer que toda boa dádiva vem do Senhor. Nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, eu nunca gosto de me despedir sem antes estender esse convite todo especial. Domingo é dia de celebração na Comunidade da Esperança. Nós temos 2 reuniões, 10h15 da manhã e às 18h30. Talvez você não seja aqui de Campinas, mas você também pode nos acompanhar através das redes sociais. Os nossos cultos são transmitidos online, ao vivo, pelo Facebook e pela nossa página da internet. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado cheio da presença do Senhor e, querendo Ele, estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Toque de Esperança.